Poxa, mas que bodega! Eu só quero montar a minha empresa. Eu só quero abrir a minha empresa da forma mais simples possível. Mas é imposto disso, é imposto daquilo, é burocracia aqui, é burocracia ali. Oh, santo patiole! Que tipo de empresa eu tenho que abrir para ser o mais simples possível? Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal Divã do Empresário. Meu nome é Clodes Costa e eu sou contador e economista. Então, você é um empreendedor e está procurando informações sobre microempreendedorismo individual, a famosa MEI. Então, esse vídeo foi feito exatamente para você. Antes de começar, gostaria muito que você, se puder, dê aquele like e compartilhe com seus amigos. E caso ainda não seja, faça a sua inscrição no canal. Vamos lá então? Vamos lá! Você então resolveu abrir uma empresa, correto? Já tem até o nome, já sabe o local, já espalhou a notícia para os amigos, para as amigas, para os parentes. Tudo isso você já fez. Já sabe a atividade que você irá proporcionar. Tudo isso você já pesquisou, está tudo no papel anotado. Aí vem aquele balde de água fria. Aquele balde que faz muitas pessoas pararem e começar a falar assim, minha Nossa Senhora, e agora? O que eu faço? Para que tudo isso? É muita opção. Você começa a perguntar, gente, é lucro real? É lucro presumido? É simples nacional? Como é? É empresa de pequeno porte? É empresa de médio porte? É empresa de grande porte? É EPP? Para que tanta sigla? Você começa a ficar com muita dúvida mesmo. E neste momento, o pequeno empresário, ou o empresário que está começando, mas não necessariamente seja tão pequeno, ele começa a criar aquele rancor, e com razão mesmo, de tanta burocracia. Ele começa a perguntar, meu amigo, para que tudo isso? Para que tudo isso? Eu só quero abrir a minha loja, atrair os meus clientes e seguir a vida. Apenas isso. Para que tanta coisa? Bem, essa burocracia que nós temos realmente são necessárias, tudo bem? Mas claro, podia simplificar? Podia. E está simplificando? Acredite, está simplificando, tá? Mas, e se eu perguntar para você, ou melhor falando, e se você estivesse procurando abrir uma empresa da forma mais simples possível, com menos burocracia possível, daquela empresa que é somente você e apenas você que irá trabalhar? Se você tivesse essa opção, você optaria por essa empresa? Bem, nós temos uma boa notícia. Nós temos a MEI, Microempreendedor Individual, a famosa MEI. Eu acredito que você que está começando e que realmente a sua empresa não vai ter tanta complexidade, a MEI é uma ótima escolha. Antes de começar, vamos fazer um pequeno resumo do que motivou o governo à criação das MEIs, tudo bem? Veja bem, a Constituição de 88, ela garante um tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte, para motivá-las e, claro, devido à sua grande importância à economia aqui no Brasil. As ME, microempresa, ela tem um tratamento, elas têm um faturamento de até 360 mil, enquanto as EPP, empresas de pequeno porte, podem possuir um faturamento de até 4,8 milhões. Só que pode acontecer o seguinte, você pode estar me perguntando, Clodes, mas eu não vou ter um faturamento desse. E acredite, isso realmente acontece. Pode acontecer de você ter uma empresa que não chega perto de um faturamento de 360 mil. E, obviamente, bem longe de 4,8. Digamos que você, então, tem uma empresa que fature por volta de 80 mil, 81 mil. Você presta algum serviço, você tem um pequeno comércio de bairro ou alguma coisa do tipo. Então, para você, mesmo que tenha todas essas vantagens garantidas no tratamento diferenciado da Constituição de 88, mesmo assim, ainda não vale a pena se regularizar. Você chega e fala o seguinte, poxa, olha só, eu tenho um faturamento de por volta, sei lá, 70 mil reais aqui. Poxa, se eu entrar nesse enquadramento aí que vocês estão falando, para mim não vai valer a pena. Não vale a pena. Ou seja, o tratamento diferenciado que vocês estão colocando para as EPP e para as ME, para mim ainda não vale a pena.
Então, grande parte dessas pessoas, grande parte desses empresários que tem um pequeno comércio, que faz um serviço aqui, outro ali, coisas assim do tipo, eles acabam optando por quê? Por não se regularizar. Devido a isso, acaba criando na economia o que nós chamamos de mercado informal e diversas empresas na irregularidade. Aí você pode estar me perguntando o seguinte, tá, Clodes, mas o que seria um negócio informal? O que seria uma empresa irregular? Bem, gente, de uma forma mais limitada, nós podemos dizer o seguinte, que negócios informais são todas as atividades econômicas os quais estão de fora das regulamentações estabelecidas pelo governo. A nível de exemplo, um vendedor ambulante, tá? A nível de exemplo, uma pessoa que presta serviços aí de forma autônoma e não recolhe ISS. Outro nível de exemplo, um pequeno produtor rural, o qual ainda não tem a sua licença oficial estabelecida. Tudo isso são exemplos de quê? De negócios informais. Eu acredito que você deve conhecer muitos por aí na sua cidade ou na região onde você mora. Aí você pode perguntar, mas o que motiva as pessoas a estar na irregularidade? Poxa, não é mais fácil regularizar a empresa? Gente, o melhor dos cenários seria realmente todas as empresas estarem estabelecidas de forma regular. Porém, vamos pensar o seguinte, nós temos problemas econômicos, existem problemas sociais, existem problemas, digamos, jurídicos, o qual complica um pouco a regulamentação dessas empresas, ou opção de regularização por meio das pessoas. Então, nós vamos poder citar alguns exemplos aqui. Uma muito comum, no caso, são as barreiras à entrada. Clodes, o que é isso? Barreiras de entrada são dificuldades econômicas o qual um empreendedor tem para entrar naquela atividade. Ou seja, tem dificuldades naturais de mercado que não ajudam a entrada de novos empreendedores naquele setor. Outro exemplo muito comum também, carga tributária excessiva. Então, você tem lá, você quer se motivar, você está motivado, você criou lá a sua empresa, você quer regulamentar, mas quando chega na parte de tributos, não vale a pena. Né? Você olhou assim, poxa, não vale a pena eu me regularizar. Olha só, o tanto de tributos que eu vou pagar e olha o meu faturamento. Então, não vale a pena. Ou eu prefiro ficar na irregularidade ou eu prefiro continuar, sei lá, na CLT e coisas do tipo. Outro exemplo muito comum pode acontecer para as pessoas optar pela irregularidade é a regulamentação excessiva, burocracia. Simplesmente o camarada pensa, poxa, pede isso, pede aquilo, vai ali, faz aquilo, cria alvará, pede o contador, vai no advogado, assinatura do frauditão, vai na Receita Federal. Então o camarada começa a pensar o seguinte, não, para que isso tudo? Se eu quero fazer um negóciozinho aqui, na frente da minha casa, tenho toda essa exigência. Então, o excesso de burocracia, muitas vezes também, acaba desmotivando o pequeno empreendedor a regularizar a sua empresa. Vamos continuar alguns exemplos? Vamos lá. Outro muito comum também é a falta de acesso a créditos. Ou seja, você está lá querendo abrir a sua empresa, você chegou no banco, mostrou lá o seu plano de negócios, mostrou lá o seu planejamento tributário, aí chega na hora, o gerente do banco fala, não vamos te abrir um crédito, porque você ainda é muito pequeno, você mal começou, então nós queremos garantias que nesse caso a sua empresa ainda não consegue dar, então acaba desmotiva também esse tipo de situação para o empreendedor. Outra coisa também muito comum que ajuda na informalidade é a necessidade rápida de renda. Ou seja, o camarada pensando, meu amigo, eu preciso de um trabalho, preciso de conseguir uma renda porque as minhas contas vencem amanhã e etc, etc. Você acha mesmo que esse camarada vai esperar lá, sei lá, 20 dias ou dependendo, um mês para regulamentar a empresa? Não, ele quer começar amanhã. Então ele abre aqui da forma que der, sabe? E segue a vida. E claro, também nós paramos para falar de desemprego. O que é desemprego, Clodes? Como assim? Bem, o camarada não está dentro do mercado de trabalho, sabe? Mas ele quer estar dentro do mercado de trabalho, mas enquanto ele não consegue um emprego, ele abriu lá uma empresinha apenas para se manter, sabe? Na hora que ele conseguiu uma vaga de trabalho onde ele está procurando, simplesmente fechou as portas e vai lá para o trabalho. Então, ele não tem objetivo de manter a empresa durante muito tempo. Simplesmente ele quer o quê? Ele quer um tempo até conseguir o trabalho ao qual tanto procura.
Então, pessoal, vocês perceberam que, neste caso, nós mostramos o que é irregularidade empresarial, no caso, empresas irregulares, e o que motiva as pessoas, ou tem vários motivos, eu coloquei apenas algumas, o que pode motivar as pessoas a estar na irregularidade. Tudo bem? Percebe-se, então, que na economia brasileira existia um cenário o qual tinha diversos empresários que acabavam optando pela irregularidade. Tá? E esses empresários, eles percebiam, ou melhor falando, eles achavam que estar na regularidade tinha ponto positivo. Exemplo, não pagava tributo. Exemplo, muito mais flexibilidade e não tinha nenhuma obrigação contábil com o setor público. Só que, gente, isso aí era uma grande ilusão. Porque esses mesmos empresários acabavam perdendo proteção jurídica, ou seja, proteção legal das suas empresas, tá? Perdiam chances de linhas de créditos, o qual poderia favorecer e ajudar no crescimento de forma organizada e constante da sua empresa. E, digamos, numa situação de leis trabalhistas, eles estariam muito encrencados. Então, percebeu-se que as garantias que tinham para as microempresas e empresas de pequeno porte não satisfaziam aquele pequeno empresário, aquele camarada que trabalhava de forma autônoma, que era somente ele e apenas ele. Então, neste caso, percebeu-se que tinha um outro grupo que deveria ter um olhar diferenciado pela Constituição Federal também. Qual grupo que é esse? O dos trabalhadores e dos empresários informais. Então, pessoal, em 2002, o Código Civil brasileiro acaba apresentando uma prévia do que seria o microempreendedor individual. Surge naquele cenário a Lei 123/6, conhecida como Lei do Simples Nacional. Mas lembre-se que o nome correto mesmo seria Lei da Micro e Pequena Empresa. Aí, observando aquelas características que foram colocadas do empreendedor individual, acaba surgindo depois a Lei Complementar 128/8, onde apresenta os deveres, as obrigações e os direitos do microempreendedor individual, ou seja, a MEI. Uma dúvida muito comum de quem abre uma MEI é justamente, poxa, eu abri a MEI, mas está aparecendo como microempresa. A resposta para isso é simples. Toda MEI é sim uma microempresa, porém microempresa individual. Explicando melhor, dentro do universo das microempresas, nós temos a MEI, que é uma microempresa individual. E dentro disso tudo, vamos lembrar que as MEIs também fazem parte do Simples Nacional, só que uma simplificação maior ainda dentro do Simples, chamada de CIMEI. Ok? Agora eu entendi. Agora tudo faz sentido. Então nós temos um regime simplificado chamado de Simples Nacional. E dentro desse regime simplificado, nós temos o CIMEI, que é onde as MEIs estão. E também nós temos as microempresas. E dentro das microempresas, nós temos a microempresa individual. É isso mesmo, contador? Acertei? Exato, isso mesmo. O MEI foi estabelecido para ajudar aqueles pequenos empresários, o qual não podiam se encaixar de uma forma vantajosa nem dentro das microempresas e muito menos de uma empresa de pequeno porte. Melhorando então, o objetivo da MEI é regularizar pequenos empresários ou trabalhadores autônomos, o qual exercem suas funções sem a necessidade de uma formação técnica. O objetivo maior é fazer com que esse pessoal se regularize e possa fazer algumas contribuições, como por exemplo, o ISS. Vale lembrar, gente, que alguns tributos em determinados enquadramentos de empresas podem chegar até 20% do faturamento, que para um pequeno empresário ou um trabalhador autônomo pode ser muita coisa mesmo. Então a MEI facilita bastante algumas questões, como por exemplo, tributos muito mais leves e algumas vantagens que nós iremos falar no decorrer desse vídeo. Antes de continuar, vamos lembrar alguns pontos importantes. Toda MEI é optante obrigatório pelo Simples Nacional, ou seja, abriu sua MEI, automaticamente já está no Simples Nacional. O porte empresarial da MEI é de microempresa e a sua natureza jurídica é de empresário individual. Tudo bem? A pergunta é, eu posso ser MEI? Bem, digamos que você acaba optando por abrir uma microempresa individual, ou seja, MEI. Mas você tem que saber que para abrir essas empresas, você tem que ter uma série de pré-requisitos que devem ser preenchidos por você. E caso não seja possível, infelizmente a abertura da MEI não poderá acontecer. Tudo bem? Quais são esses pré-requisitos? Vamos lá. Primeiro, faturamento. Segundo, a questão societária. E terceiro,
atividade permitida. Vamos um por um? Vamos lá então. Toda mês, gente, tem um faturamento anual de até R$81 mil. Cláudio, o que isso significa? Significa o seguinte, gente, que desde o momento que você abre a MEI até o final do ano, você só pode ter um faturamento de R$81 mil. Mas calma, veja bem, aí que existe um problema que muitos empreendedores acabam tendo complicações e no final do ano acabam recebendo uma carta dizendo que foi desenquadrado do MEI, que é a seguinte: quando nós falamos de R$81 mil, diz respeito ao faturamento anual, ou seja, no ano. Quantos meses tem um ano? 12 meses. Então, o que nós temos? Se você abriu sua empresa em janeiro, ou seja, no começo do ano, e você levou ela até o final do ano, você pode ter um faturamento anual de até R$81 mil, certo? R$81 mil. Só que aí, nós temos o que nós chamamos de faturamento mensal, que são o quê? Quanto você pode tirar, em média, no mês. Mas calma lá. Clóvis, então quer dizer que ainda existe um limite do que eu vou poder faturar no mês? Não, não é exatamente isso. O que existe é uma média no mês para você ter uma noção, uma administração, uma gerência, se você está faturando muito ou você está faturando pouco, para que quando chegar no final do ano, você consiga estar dentro daquele limite que é R$81 mil. Então, o que nós temos? R$81 mil dividido por 12, então você pode ter um faturamento mais ou menos de 6.750 ao mês. Mas isso não quer dizer que você tem que obrigatoriamente, por mês, faturar somente 6.750. Você pode faturar muito mais. Você pode faturar seus 8 mil, 10 mil, 15 mil e por aí vai. Desde que, quando chega no final do ano, você só possa faturar até R$81 mil. Então, digamos, a nível de exemplo, tá? Digamos que você abriu sua empresa em dezembro, certo? Então, você sabe que ao chegar no final do ano, você tem que ter um limite de faturamento de até R$81 mil. Então, você fez um serviço muito bom, alguma coisa assim do tipo, e você começou a ter um faturamento de R$40 mil no mês, em janeiro, R$40 mil, pá, na sua conta. Aí você, poxa, bacana. Então, no outro mês, você já teve um faturamento de mais 40 mil. Ou seja, em fevereiro, você já somou R$80 mil. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que agora você só pode faturar até R$1.000 no final do ano. Ou seja, de março até dezembro, você só pode faturar somente R$1.000 para completar o quê? O R$81 mil. Clóvis, mas calma aí. E se eu ultrapassar desse valor? Neste caso, você vai ser desenquadrado do MEI, que é uma situação à parte, e nós depois podemos fazer um vídeo, né, a respeito sobre esse assunto, tudo bem? Mas voltando. Então, nós temos então o faturamento anual e nós temos o faturamento proporcional. Vamos agora observar esse segundo exemplo, tudo bem? Digamos que você tenha aberto a sua empresa em dezembro, tá? Em novembro, Em novembro, até o final do ano, quantos meses estão? 2 meses. Novembro, dezembro, 2 meses. Qual que é o faturamento mensal? 6.750. Então, qual a proporção que você pode faturar até o final do ano? 6.750 vezes 12, lembra? Novembro, dezembro, 2 vezes, 6.750, 2 vezes, 13.500. Ué, Clóvis, não era R$81 mil? R$81 mil se fosse aberto em janeiro, ou seja, o ano todo. Mas como você abriu somente no final do ano, novembro e dezembro, então a proporção, o valor que você vai poder faturar é apenas 13.500. Então seria muito fácil, né? Imagina só, você abre a sua empresa em novembro, em dezembro, a MEI, fatura R$81 mil, tá? Fecha ela, tá? E ano que vem abre outra MEI. Então não é bem assim que a coisa funciona, tá, gente? Então, resumindo, você tem, então, nesse segundo exemplo que nós colocamos, um faturamento proporcional. Vamos ver outro, então? Vamos lá. Então, digamos que você resolva abrir a sua MEI no meio do ano, 6 meses. Então, nós temos o faturamento mensal. Como é que você calculou isso? Vamos lá de novo. Qual que é o faturamento anual? 81 mil. Até a data de hoje, tá, gente? 81 mil reais. Vale lembrar que existem alguns estudos, existem algumas propostas que estão buscando aumentar este valor. Mas, por enquanto, até a data de hoje, nós temos 81 mil reais. Então, você sabe que
este é o valor anual da MEI, R$ 81 mil. Agora, nós temos o valor proporcional. Então, digamos que você abriu a sua empresa no mês 6. Até chegar ao final do ano, quantos meses são? 6, né? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mais 6 meses. Então, R$ 81 mil dividido por 12 é o quê? 6.750 por mês. Vezes os meses que a sua empresa vai estar aberta até o final do ano. 6 meses. Vezes 6. Então, você vai ter um faturamento até de R$ 40.500. Ou seja, se você abriu a sua empresa no meio do ano, no mês 6, então o limite de faturamento até o final do ano é quanto? R$ 40.500. Tudo bem, então? Gente, fique muito atento a respeito disso, tá? Porque dá muitos problemas com o empreendedor individual, que eles acabam achando que o faturamento, independente da época que ele abriu o ano, tá? A MEI é R$ 81 mil, e tem que ficar bastante atento à questão de proporção, tá? O outro pré-requisito é em relação à atividade. Veja bem, a MEI, ela busca o quê? Regularizar aqueles pequenos empresários ou aqueles trabalhadores autônomos o qual exercem a sua função de uma forma ou qual não precisa de uma formação técnica, de uma formação acadêmica. Ou seja, você, amigo engenheiro, você pode abrir uma MEI? Não. Você, amigo advogado, amigo dentista, você pode abrir uma MEI? Também não. Por quê? Porque todos vocês possuem uma formação técnica, uma formação acadêmica. Então, neste caso, essa primeira situação já deixa claro que nem todas as empresas, nem todas as atividades podem ser feitas por meio de uma MEI. Clodes, mas e aí? Como é que eu vou saber se a minha atividade pode ou não ser aberta como MEI? Neste caso, eu recomendo que você entre no portal do empreendedor e lá vai ter uma opção que você clica e vai aparecer todas as atividades que são permitidas com MEI, para MEI ou não. Então, se a sua atividade estiver lá dentro, então, parabéns, a sua empresa pode ser aberta como MEI. Se não tiver, infelizmente, você vai ter que ver uma outra forma que se enquadra aí a sua necessidade. Tudo bem, então? A outra condição, gente, é a questão dos sócios. O MEI já diz logo, microempreendedor individual. Então, se você é sozinho, está abrindo a sua empresa de forma autônoma, sozinho, ok, sem problema nenhum. Mas, pode ter sócio? Não, não pode. Vamos melhorar. Digamos que você seja dono de uma empresa, de uma outra empresa, ou você seja sócio de uma outra empresa, ou seja um administrador de uma outra empresa. Você pode abrir uma MEI? Novamente falando, não, não pode. Existe essa limitação muito rigorosa a respeito do quadro societário da MEI. Então, você não pode abrir uma MEI se você for dono de outra empresa, se já tiver uma outra MEI, ou se você for administrador, ou coisa do tipo, de uma outra empresa. Clóvis, calma aí então. Eu abri uma MEI. Eu posso abrir outra? Não, não pode. Tá? A não ser se você fechar a anterior e abrir uma nova. Até aí tudo bem? Sem problema algum. Então, pessoal, outra coisa que as pessoas muito costumam fazer também, perdão, tinha quase esquecido. Clóvis, eu sou CLT, eu tenho uma empresa, eu sou trabalhador de uma empresa, do governo, coisa do tipo. Eu posso abrir uma MEI? Pode, sem problema nenhum. Tá? Você ser trabalhador CLT não te impede de abrir uma MEI, desde que cumpre esses pré-requisitos que nós colocamos aí até agora. Tudo bem, então? É importante destacar que o mesmo profissional da MEI pode ter outras atividades que não necessariamente seja aquela. Exemplo, você pode ter uma atividade principal, tá? Mas você também pode ter atividades secundárias e terciárias. Então, a nível de exemplo, você pode botar uma atividade onde você fabrica roupas, costureiro, mas também pode colocar uma atividade que é comércio de roupas. No caso, você está vendendo para o consumidor. Tudo bem, então? Ok, seu contador, você me convenceu. Eu resolvi abrir uma MEI e ser um microempreendedor individual. Mas a minha pergunta é, o que eu ganho com isso? Muitas são as vantagens para quem resolve se formalizar como MEI. Entre elas, de imediato, podemos dizer o seguinte, CNPJ. Um CNPJ regular, gente, abre diversas outras vantagens, seja para você e seja para a sua própria empresa. Outro ponto importante é a questão de custos. Ao abrir uma MEI, você não vai ter custos nem de abertura,
nem de encerramento e nem de modificação, caso você precise fazer alguma modificação futuramente. Claro que se você optar pelo serviço de um profissional particular, ele irá sim cobrar de você pelo serviço, mas não tem taxas de aberturas. Tudo bem, então? Outra coisa muito importante é que, como MEI, você vai poder emitir notas fiscais. A nota fiscal, gente, ela gera uma confiança muito grande por parte do cliente. Então, neste caso, como MEI, você sim poderá emitir notas fiscais. Claro, vamos lembrar o seguinte, que como regra, a MEI só é obrigada a emitir notas fiscais para outra pessoa jurídica. No caso de uma pessoa física, isso não se torna necessário, se tornando aí uma opção do empresário. Tudo bem, então? Outro ponto importante, como MEI, você sempre deve lembrar o seguinte, que os tributos serão fixos em uma única guia. Clodes, como assim? Vamos lá. Então, quando você for acertar os seus tributos com a MEI, eles serão fixos. Todo mês será aquele valor. Aí aqui, uma coisa importante, lembre-se que, independente se você tiver faturamento ou não, aquele tributo terá que ser honrado. Tudo bem, então? Que nós chamamos de DAS. E todos eles serão aonde? Um Simples Nacional, uma única guia, tá? Outro ponto importante, você vai poder abrir uma conta jurídica. Isso significa o quê? Que você vai poder chegar no banco, abrir uma conta empresarial e, devido a isso, ter diversos créditos que o banco lá proporcionará para você. Outro ponto muito bacana de vantagens em relação a MEI é que você vai ter uma, não vamos dizer uma obrigação, mas digamos você não vai ter uma obrigação de ter uma escrituração contábil. Clodes, como assim? As empresas, no geral, vai ter que ter todas aquelas informações a respeito de contabilidade. No caso da MEI, isso não acontece, apesar de ser recomendado. Tudo bem, então? Então, você não é obrigado a ter uma escrituração contábil, mas recomenda-se que você tenha. O que nos leva ao outro ponto. MEI, Clodes, na MEI, é obrigado a ter um contador? Em tese, não é obrigado. Você não é obrigado a ter um contador, mas também recomenda-se que você tenha orientação de um, principalmente no quesito de crescimento que você vai ter à medida aí que o tempo for passando. A nível de exemplo, lembra-se lá atrás que eu falei para vocês a respeito de faturamento? Então, imagina que você chega no meio do ano e você ultrapassou o faturamento e você não estava preparado para aquilo. Ou seja, você vai ter que retroagir, pagar os impostos de forma retroagida e etc, etc. Com a orientação de um contador, isso não iria acontecer ou, se acontecesse, foi da forma qual você tivesse mais conforto possível. Então, gente, nós podemos citar vários outros exemplos aí, ao qual você tem vantagens em abrir uma MEI. Tudo bem, então? Outro ponto muito importante para quem abre uma MEI é que você tem direitos à cobertura previdenciária. Ou seja, ao optar pela MEI, tanto você quanto sua família vai ter essa cobertura previdenciária, que é muito importante. Só que para isso, deve lembrar o seguinte, existe assim alguns pré-requisitos. Entre eles, tá? Podemos citar o seguinte, que você tem que testar de forma regular a respeito do pagamento do DAS mensal. Ou seja, quando você abre uma MEI, você sabe que você vai ter algumas obrigações com o fisco, mensalmente falando. E essas contribuições são feitas de quê? De uma maneira mensal. Se por acaso você abre a MEI e começa a se atrasar no pagamento, o que acontece? Essa cobertura já não vai funcionar. Estão entendendo? Ué, Clodes, e aí, basta então pagar de novo? Bem, gente, não é bem assim não, tá? Acontece que o fisco, no caso toda a organização ao qual a MEI está inserida, ela observa que você está fazendo o pagamento de forma correta. O que é o pagamento de forma correta? Regularmente pagando no dia certo, no mês certo. Então, por exemplo, digamos que você fique 6 meses sem pagar. Aí você percebe que vou ter que precisar aqui da cobertura, etc, etc. Eu estou atrasado, vou pagar tudo de uma vez para ter direito. Não, você não vai ter. Então, o que acontece? Você tem que fazer primeiro a MEI, óbvio, e depois você vai ter que fazer o pagamento mensal de forma regular e contínua dos tributos, no caso, o DAS, para que você tenha essa cobertura previdenciária da forma correta e, obviamente, contínua também. Muitas são as outras vantagens que o empresário MEI precisa conhecer. Eu coloquei aqui algumas, ou qual o pessoal tem mais dúvida e me fazem perguntas sobre. Bem, uma das mais especiais é a seguinte: MEI tem direito à aposentadoria? E a resposta é sim.
todo empresário MEI tem direito à aposentadoria por tempo de serviço, desde que tenha contribuído no DAS de forma regular e contínua durante 15 a 20 anos, se você for homem ou se você for mulher, e levar em consideração também a idade mínima exigida pela Previdência Social. Outro tipo de aposentadoria que é muito importante é a aposentadoria a respeito por invalidez. O MEI, ele também tem direito à aposentadoria por invalidez. Neste caso, o tempo de contribuição é muito menor, apenas 12 meses. Então, se você contribuiu durante 12 meses e por uma circunstância qualquer, você tem que se aposentar por invalidez, então você terá esse direito também. Outro ponto importante é que o MEI, ele também terá auxílio doença caso precise, desde que tenha contribuído durante 12 meses. Então, novamente falando, se você contribuiu de forma regular e contínua durante 12 meses o pagamento do DAS, tá? E se por acaso você acabou ficando doente, então você terá sim direito a auxílio doença, tá? À medida que o tempo for passando. Você também terá direito a auxílio maternidade. Então você, jovem empresária MEI, que vai ter seu neném agora, se você contribuiu durante 10 meses, terá direito a auxílio maternidade. Tá? Desde que seja feita aquela contribuição mensal e contínua, o qual estou insistindo tanto aqui. Também terá auxílio reclusão, no caso, 24 meses de contribuição, e você também terá direito à pensão por morte. Nesse caso, gente, é um caso à parte. A lei deixa apenas claro o seguinte, que você tem que ficar atento ao período correto para você requerer essa contribuição de pensão pós-morte e também ficar atento ao tempo que ela estará em vigor. Tudo bem, então? Então, pessoal, vocês perceberam o quanto que a MEI é uma muita vantagem a diversos empresários? Então, o que nós temos? O que você tem? Você tem uma empresa, tá? Que necessariamente requer um pouco mais de cuidado do que aquelas que estão no Simples Nacional, que são caracterizadas como empresa de pequeno porte e microempresa, perdão. Então, você que está optando por abrir uma empresa, Veja se você se enquadra de uma forma assim correta na MEI, que é uma grande vantagem, tanto para você, como para a sua empresa e para todos que estão ao seu redor. Gostaram do assunto? Fez sentido para vocês? Ajudou em muita coisa? Bem, neste caso, então, se você ainda não foi inscrito no canal, por favor, faça sua inscrição. E se você ainda não deixou o like, depois disso tudo, dê aquele likezinho, ajuda muito na divulgação do trabalho da gente, tá? E se você conhece alguma pessoa que gosta desse tipo de assunto ou precisa dessas informações, compartilhe com ele esse vídeo. Tudo bem? Pessoal, foi muito bom estar com vocês. Um grande abraço e até mais. Olá! Se você chegou até aqui, é porque o assunto te interessou. Está com alguma dúvida de como abrir sua empresa ou organizá-la da forma correta? Conte com a Omnus Inteligência Contábil. Ligue ou entre em contato. Omnus, a sua empresa no lugar correto. Seu crescimento é o nosso maior ativo.